Gabi, já foi? É boa. Pronto. Recomendação está feita. Quem está com saudade das festinhas lá regionais do Brasil não vai ficar com saudade mais muito tempo. Uma menção ao mês de junho, que a gente celebra o mês do orgulho LGBT. A ciência, como a maioria das áreas da força de trabalho, elas são compostas majoritariamente por homens heterossexuais e brancos. E em nome do PUB, gostaria de dizer que a gente apoia e milita para uma ciência mais diversa e democrática, onde todos tenham os seus espaços respeitados e garantidos. Bom, eu vou começar apresentando primeiro quem é responsável por manter o PUB funcionando. Quem não conhece, eu vi que tem muitas carinhas novas aqui, fiquei bem feliz de ver que o PUB itinerante, né, nosso projeto que está começando, já está trazendo um resultado. É muito bom conhecer gente nova, ver umas carinhas novas participando. Eu sou o Caio, acho que pouca gente me conhece. Eu participo do PUB há 1 ano, mais ou menos. É minha primeira vez como host. Obrigado, Gabi, por ceder seu espaço, seu precioso lugar de apresentador aqui. Mas o PUB não se faz sozinho, nem só comigo. Então, gostaria de agradecer aqui o Du, na filmagem, no streaming, a Gabi, nossa querida presidenta, Helena, que hoje não está com a gente, mas é responsável pelo marketing, a Jéssica, também do marketing, Júlia está lá no marketing, na recepção, a Mari, muito legal ver você de volta aqui. Sou estagiário da Mari ainda. O Myron, a Estela e a Tawane, todo mundo aí pronto para o Arraiá, PUB de junho. Além disso, né, além da nossa equipe brilhante, a gente conta com vocês, porque o PUB ele se mantém através de doações. Então, lembrar a vocês como são importantes as doações para o PUB, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Elas podem ser feitas através do QR Code que vocês devem ter visto espalhados por aí. Além disso, o pessoal do MIT talvez que não tenha ouvido falar sobre o PUB ainda, não tenha se ambientado, a gente gostaria muito de ouvir o que vocês têm feito aqui de pesquisa. Então, quem tiver interesse de apresentar para essa comunidade de brasileiros, procura a gente no intervalo, manda um e-mail, inscreve sua palestra, vai ser um prazer a gente dar esse momento, esse palco para vocês. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros que confiam no trabalho, dão esse incentivo para a gente, a Cyber, o Consulado Geral do Brasil, o Ellis Porter, que é nosso parceiro oficial para processos migratórios, muito bem recomendado. O Dulu, que é a nossa plataforma de inscrição, de interação. Obrigado, Kaique, meu amigo querido. E também gostaria de agradecer ao MIT, em nome da Rosabelli, falei certo o nome dela? Rosabelli, obrigado. Por abrir as portas do MIT para o PUB, né? Como eu disse, é um projeto novo, a gente está buscando trazer novas pessoas para a comunidade e durante muito tempo a gente ficou sediado no consulado, como chamava aquele prédio, Gabi? Onde vocês ficavam antes? CIC, depois consulado, Harvard. Então a gente está buscando, com esse projeto do PUB itinerante, ampliar a nossa comunidade. Então, muito obrigado, Rosabelli, por nos receber. Sendo assim, o PUB fica mais diverso e inclusivo. Desculpa. Vamos lá. A agenda de hoje. Nossa primeira palestrante é a Fernanda.
Ela vai palestrar para a gente como os minerais formados por bactérias na Terra podem nos ajudar a encontrar a vida em Marte. Em seguida, a gente faz um intervalo breve e logo após o intervalo, a Franciele vai falar sobre imunoterapia direcionada à normalização do microambiente tumoral. E ao final, a gente tem um encontro, o Pub After Pub, vai ser no Max Taquerei Bar, aqui bem próximo, certo? Antes de iniciar a primeira palestra da Fernanda, eu gostaria de chamar a professora Cristina Ruas. Ela tem um convite bem legal para fazer para a gente. Não vou tomar muito tempo, mas são as palestras, mas é um assunto muito bacana que a Cris vem falar para nós. Obrigada por ter aberto esse espaço para mim. Então, boa noite ou boa tarde. É difícil falar boa noite sem escurecer, né? E aqui está demorando a escurecer. Estou muito feliz de estar aqui e mais feliz ainda de ver que em pleno verão, né? Eu achei que ia ter pouquíssimas pessoas e a sala está lotada. Mostra que aqui só tem brasileiro apaixonado pela ciência, querendo fazer pesquisa. E é sobre isso que eu estou falando. Eu estou lançando um livro. Desde que eu cheguei aqui em Boston, em janeiro desse ano, eu comecei a pensar como eu poderia influenciar mais pessoas a seguir a área da pesquisa. Como pesquisador, como cientista, eu já sou professora na UFMG há algum tempo, mas o meu alcance era muito pequeno. Então eu comecei a abrir as minhas redes sociais e a partir daí eu comecei a escrever um livro, me empolguei, liberei uma escritora, além de uma professora falante, né? Eu sou escritora também, que liberei e comecei a escrever em um ritmo muito acelerado e muito emocionante. Foi uma escrita muito linda para mim. E eu compartilho um pouco da minha história, do como eu cheguei até aqui e criei aí um guia para que as pessoas pudessem se inspirar. E aqui também eu conheci várias pessoas, vários pesquisadores que eu acabei entrevistando, conhecendo e contei um pouquinho da história no livro. Então ficou um livro bem legal e o consulado ele abriu um espaço para que eu pudesse fazer o lançamento do meu livro. Vai ser dia 9 de julho, às 18h30 lá no consulado. Tem o convite certinho aí, depois a gente manda para vocês. Eu já coloquei no grupo, não sei se está todo mundo no grupo do WhatsApp de Harvard, mas eu já coloquei lá. Então, gostaria muito que vocês pudessem participar e fossem até lá. Assim, foi muito difícil conseguir esse evento de lançamento e uma das justificativas do cônsul era que não teria Ibope, porque estamos no verão e ninguém ia. Está todo mundo viajando, está todo mundo querendo outras coisas. Mas a hora que eu cheguei aqui e vi essa sala cheia, eu fiquei muito esperançosa. Então, conto com vocês e eu acho que a grande maioria aqui é pesquisador, mas de repente vocês têm interesse de presentear para um amigo, para um sobrinho, para um conhecido, que vocês queiram que siga a carreira acadêmica, já está disponível na plataforma da Amazon, tanto o Kindle quanto o livro na versão física. E no Brasil, se quiserem comprar para presentear no Brasil, está na plataforma Wiclap. Só me seguir na minha rede social, tem o link lá do site direitinho que vocês podem acessar ou perguntar, obviamente, diretamente para mim. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Cris. Espero vocês. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a nossa primeira apresentação, que será da Fernanda Jamel. Ela é bióloga, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorando em microbiologia pela Universidade de São Paulo, com ênfase nas áreas de geobiologia e astrobiologia. E atualmente ela é visitante no MIT. E o tema da palestra dela é... Como minerais formados por bactérias na Terra podem nos ajudar a encontrar vida em Marte. Fernanda, seu momento. Obrigada. Eu uso isso aqui mesmo? Aponta para o computador. Ah, tá. Eu testei antes de passar. Ah, tá. Então, vou tentar ficar aqui. Boa noite, meu nome é Fernanda Jamel, como o Caio já me introduziu, eu sou estudante visitante na MIT, eu já estou completando quase um ano aqui,
Eu sou do departamento de microbiologia na USP, mas aqui na MIT eu fico no departamento de Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, sob supervisão da doutora Tânia Bozak. Então, o tema da minha palestra dentro do tema de astrobiologia, como minerais formados por bactérias na Terra podem nos ajudar a encontrar vida em Marte. Eu vou dar uma breve introdução, porque eu sei que muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é astrobiologia. É uma área bem nova, realmente é uma área que não é muito conhecida no Brasil, principalmente, até aqui também. Então, assim, eu vou dar um geral e vou comentar um pouquinho sobre o que eu tenho trabalhado. Então, assim, primeiro, o que é a astrobiologia? A astrobiologia ela é o estudo da origem, evolução e o futuro da vida na Terra ou fora dela. Uma das áreas mais estudadas na astrobiologia é a origem da vida, que está relacionada à busca de composições químicas relacionadas à química pré-biótica, formação dos blocos de construção da vida, que a gente chama. Outra área muito interessante na astrobiologia é a busca de sinais de vida ou bioassinaturas, que é o que eu vou focar mais aqui, que é a minha área de trabalho. E é uma área, só para dar um geral, assim, é uma área bem interdisciplinar, onde você vai ver sempre geólogos, biólogos, químicos, físicos trabalhando juntos, o que é sempre um desafio, mas também é bem enriquecedor. E aqui eu deixei o site do Astrobiology at NASA, para quem tiver interesse, enfim. Realmente a NASA tem obtido bastante fundings para as pesquisas aqui, apesar de estar passando por um pouco de algumas questões políticas que têm diminuído em um tempo, mas a gente está tendo bastante pesquisa e missões para fazer busca de detecção de vida fora da Terra. E uma delas, inclusive, vai ser lançada em outubro, que enfim, acho que vocês não conhecem esse nome, tipo, Europa é uma lua de Júpiter. E, ultimamente, os astrobiólogos têm ficado bastante interessados nos mundos congelados, né, dos mundos oceânicos, ou luas congeladas, que são luas, né, ou corpos planetários, que contêm uma camada de gelo na superfície e dentro, possivelmente, tem água líquida. Já tem evidências de que a gente pode encontrar água líquida, e água, a gente sempre fala na nossa área que água, a gente tem que seguir a água para encontrar a vida, porque a vida, como a gente conhece, é muito dependente de água. Então, enfim, vai ser só um orbitador, mas vai trazer bastante informação relevante para ver se é possível achar habitabilidade. E outro conceito que eu vou introduzir aqui rapidamente são os extremófilos, que são micro-organismos que possuem afinidade por ambientes extremos. Por exemplo, os halófilos, que são micro-organismos que gostam de sais, que é o meu foco. Mas existem diversos outros micro-organismos, por exemplo, que vivem em fontes hidrotermais, no Ártico, na Antártica. Tem várias definições dentro da categoria de extremófilos. E assim, qual a importância dos extremófilos na astrobiologia, né? Os extremófilos, eles são muito importantes justamente para a gente aprender quais são as adaptações que a vida pode fornecer aqui na Terra. Então, a gente consegue encontrar vida em vulcões, fontes termais, lagos ácidos, lagos hiperalcalinos, lagos supersalinos, enfim, a gente consegue encontrar vida em lugares inóspitos, né, que a gente nunca imaginaria. Assim. A gente, na verdade, usa o termo extremófilo sendo um termo antropogênico, né, porque é extremo para a gente, mas, na verdade, é que existem muitos micro-organismos que vivem em lugares inóspitos. E uma coisa importante sobre os extremófilos é que a gente acha que é só microbiologia ambiental, não tem muita aplicação, mas, na verdade, quem estudou microbiologia, como Microbiologia de Brock, que é um dos livros mais usados, né, na microbiologia básica, enfim, e quem é da área de biotecnologia, provavelmente já ouviu falar no Termos Aquáticos, que é uma arqueia, né, que ela foi descoberta pelo Thomas Brock, no Yellowstone, num dos geysers. E ela é usada para simplesmente fabricar ataque polimerase usado no PCR, ou seja, sem o estudo de micro-organismos extremófilos, a gente nunca teria conseguido, enfim,
fazer experimentos com PCR, fazer diagnósticos, enfim. Eu fiquei muito reflexiva sobre isso durante a época da pandemia, porque a gente usava PCR o tempo todo, enfim, pessoas, tipo, precisavam fazer diagnósticos o tempo todo com isso. Enfim, eu acho isso uma coisa relevante para se falar. E assim, só para introduzir também um pouco a parte geológica do meu trabalho. Eu foco no período pré-cambriano, né, principalmente nos éons arqueanos e proterozoico, porque eu estudo minerais formados por bactérias que normalmente são que a gente consegue usá-los como esses minerais como evidências de vida, como as primeiras evidências de vida, né, no nosso planeta. Aqui, acho que não tem pointer, né? Tem. Tem? Acho que é apertando para cima. Eu não sei se vai. Virar no computador. Ah, tá. Enfim, mas tudo bem, eu posso... então, não sei. Mas, enfim, eu posso continuar. O período arqueano foi um período em que a gente considera que encontrou as primeiras formas de vida, por volta dos 3,5 bilhões de anos. Só que nessa época ainda não tinha, né, a grande quantidade de oxigênio na atmosfera como a gente tem hoje. E a partir do final do Arqueano, né, no começo do período proterozoico, o oxigênio começou a ser liberado na atmosfera e nós conseguimos obter mais formas diversas de vida. Né? Nessa época o clima era quente, né, de temperada quente, né, a atmosfera tinha altos índices de radiação UV, as condições eram anóxicas, como eu comentei, né? E, enfim, como que a gente consegue identificar essas primeiras evidências de vida, né, na Terra? A gente tem aqui o exemplo de estromatólito, que nada mais são do que tipo, laminações de comunidades microbianas. Aqui a gente consegue ver que isso aqui parece um bolinho, eu sempre brinco que parece um bolinho, parece uma fatia de bolo, mas aqui a primeira camada é verdinha, que vocês conseguem ver que está meio verdinha, é a camada de provavelmente, né, cianobactérias, microalgas, organismos fotossintetizantes. A segunda camada normalmente é formada pelos heterotróficos, né, que precisam usam algum metabólico que essas bactérias, as cianobactérias produziram. E aí, mais para baixo, tem as bactérias anóxicas. E aí, com o passar do tempo, né, aqui não está muito bom, mas a gente consegue ver uns pontinhos brancos que são os precipitados minerais que essas bactérias ajudam a formar. E com o passar do tempo, isso vai se mineralizando e vai formando essas camadas laminosas, né, que a gente chama de estromatólito. Isso vai ser importante, um conceito importante. E outro fator importante também para a gente estudar, né, minerais relacionados a Marte são as lagoas hipersalinas, como eu estava falando antes. Elas são um objeto de estudo importante, né, são normalmente análogos, a gente diz que são análogos ao período pré-cambriano, porque a gente consegue encontrar diversos locais com essas condições hoje em dia também. Não condições sem oxigênio, obviamente, mas vocês conseguem ver aqui que essa ilustração aqui do pré-cambriano tem esses trombólitos aqui, que são essas camadas, esses estromatólitos rochosos, né? A gente consegue ver que existem formas quase que iguais, né, aos desse período, que podem ser datados, inclusive, desse período, por exemplo, em Shark Bay, na Austrália, que foi um dos lugares que a gente encontrou as primeiras evidências de vida, né, de microfósseis, etc. E aqui, na verdade, o meu lugar de estudo, muita gente já deve ter passado por lá, não sei, mas é o lugar em que eu coleto minhas bactérias no Rio de Janeiro, na Lagoa de Araruama, né, ao redor da Lagoa de Araruama, porque não sei se muitos sabem, mas lá é uma das lagoas hipersalinas com alto valor econômico para a produção de sal. E, na verdade, as salinas elas ficam ao redor da lagoa e a gente coleta de lagoas com menos ação antropogênica, digamos assim, né? E, enfim, aqui só um exemplo de um dos locais, parece um pouco
aquela imagem do pré-cambriano que eu mostrei. São lagoas rasas, bem alcalinas e super salinas. Aqui, só para ilustrar uma foto de uma salina, que eu fico pensando assim, a gente vê aqueles sais que as pessoas vendem como sais do Himalaia, mas na verdade essas salinas estão cheias de biofilmes de bactéria aqui é tudo bactéria. Isso aqui eu pego para coletar, mas elas são bactérias boas, porque elas só conseguem viver em alto teor de sal. Então elas não conseguem ser patogênicas para a gente. Se você colocá-las na água normal, a célula vai explodir. Então, assim, só para enfatizar um pouco o sistema lagunar de Araruama, né, ele é um dos maiores, o maior complexo de lagoas hipersalinas do Brasil. A gente encontra alta salinidade, flutuações diárias de temperatura, intensidade de luz, radiação UV, e como tem muitos períodos de seca e alagamentos, a gente consegue identificar bastante dessas esteiras microbianas dessecadas, né? Passam por processos de dessecação, que elas ficam secas e depois os micro-organismos conseguem ativar o metabolismo de novo, né? Aumentar o metabolismo de novo para as épocas de alagamento. Enfim, essas esteiras microbianas, elas crescem em diversos ambientes hostis, né? Então, como eu estava falando, as bactérias que eu foco no meu trabalho são bactérias halófilas, que gostam de sal, e elas também têm capacidade de aumentar o pH, elas são alcalinizadoras. Então, o ambiente, no geral, ele é alcalino. Aqui é só um exemplo de uma amostra que eu peguei no Brejo do Espinho, que é ao redor da Lagoa de Araruama. Aqui em cima é o biofilme e aqui embaixo é o sedimento de dolomita, que é um mineral carbonático difícil de produzir em laboratório, mas que é altamente produzido na natureza ainda. E aqui é só uma meleca. Isso aqui é só para ilustrar como é que é o campo. A gente acha que é tudo bonitinho. Eu não sou bióloga só de laboratório, eu sou bióloga de campo também. Então, eu tenho que coletar minhas amostras dessa lama no sedimento da lagoa. E essa parte rosinha aí é tudo bactéria, tudo biofilme. Várias comunidades microbianas, mas são tudo biofilme. Aqui, só para ilustrar um pouquinho o que eu faço, esses precipitados minerais, né, foram formados pelas minhas bactérias no Brasil, que antes de eu vir para cá. São 3 cepas diferentes de bactérias dessa região da Lagoa Vermelha, de Araruama. Aqui é o que eu estou fazendo. Aqui na MIT, eu estou usando esteiras microbianas, comunidades microbianas, né, retirados de esteiras microbianas da Austrália. Então, eu tô crescendo comunidades microbianas, né, não só micro-organismos isolados. E uma coisa interessante é que meu laboratório não estava conseguindo produzir nenhum mineral com essas comunidades da Austrália, o que é estranho, porque a Austrália tem bastante precipitação mineral, né? E aí, o que eu fiz recentemente foi alterar a composição do meio que as bactérias estavam inseridas, e elas ficaram, a comunidade ficou, percebi que ela ficou enriquecida com uma comunidade microbiana rosinha. Então a gente acha que provavelmente no outro meio de cultura essas cianobactérias estavam predominando, né, as microalgas estavam predominando, mas não estavam produzindo minerais, provavelmente porque o meio não era adequado, e agora a gente enriqueceu com outras bactérias ali que são importantes para a precipitação de mineral, e com essa cultura rosinha aqui, a gente obteve esses minerais aqui. Normalmente os minerais biológicos, né, bióticos são arredondados, mas quando você amplifica, a estrutura normalmente é assim. Você consegue ver os cristais com bastante resolução, normalmente são em escala micro, né? E é bem bonitinho. E, enfim, aí só para dar um geral, assim, o que é bioprecipitação, né? A precipitação, ela pode ser, precipitação de minerais pode ser física ou pode ser química, né, que é a biótica. A física seria para os micro-organismos e a química seria, enfim, a precipitação química que ocorre na natureza, ambiental. Também um fator importante para a precipitação é a alteração do pH, que é normalmente alcalino, o aporte de cálcio e magnésio, né, íons cálcio e magnésio, e a substância extracelular polimérica. E aí, só para dar uma introdução do que é isso, o que é o biofilme, né, que eu estava mostrando ali nas amostras. O biofilme
é normalmente formado pelos exopolissacarídeos, né, que normalmente são açúcares, aminoácidos de carga negativa, restos de DNA, moléculas de carga negativa, que elas conseguem ajudar a nucleação do mineral justamente quando elas se ligam aos íons cálcio e magnésio, que são íons bivalentes. Então, assim, esse EPS, que a gente chama, exopolissacarídeo, ele cria um microambiente aqui dentro e vai formando um pH mais alto, alcalino, e aquilo ali favorece a precipitação de carbonato, que acontece aqui, nesse exemplo aqui. A gente tem os íons de cálcio, poderia ter de magnésio também. Aqui a gente chama de sítios de nucleação, porque os íons cálcio e magnésio estão sendo atraídos pelas cargas negativas do biofilme, né? E vai formando, então, um aglomeradinho de minerais. E aí, só para tipo, dar uma introdução assim, sobre definições rapidamente, eu acho que eu estou passando do tempo, mas enfim. Existe a precipitação biologicamente controlada, né, que ela pode ser de fatores genéticos, como, por exemplo, conchas, gastrópodes, e existe a biologicamente induzida, que seria no caso das minhas bactérias, que elas formam esses resíduos metabólicos como biofilme, e ela é formada, né, nesse meio extracelular. Então, assim, a gente também tem outras definições. A gente usa mais o termo biomineral, que é o produto que normalmente... Enfim, a gente usa... biomineral, normalmente, na literatura, ele é definido como produto de mineralização biologicamente controlada, né? Que normalmente seria pelo fator genético. Seria feito pelos gastrópodes, que precipitam carbonato para formar as conchas, etc. Mas... ultimamente tem se introduzido um outro termo chamado organomineral, que seriam mais relacionados a esse conceito de formação de mineral com resíduos metabólicos, né? Mas, na real, biomineral é um termo ok de se usar. Então, assim, se vocês virem aqui nos próximos slides alguma coisa sobre organomineral, lembre-se que são só biominerais. Então, assim, só para ilustrar ali, o biomineral é uma evidência direta de vida, que seria uma concha, por exemplo, e o organomineral, que eles chamam, que seria também um biomineral, pode ser formado por micro-organismos, com a formação de biofilme, enfim. E aqui são uns exemplos de cristais que podem ser formados pelas bactérias. Existem várias morfologias diferentes, da escala micro a nanométrica. Mas, enfim, o que é a detecção de vida que a gente está falando assim, na astrobiologia? O que são bioassinaturas que a gente não fala quando a gente fala em buscar vida em Marte? Bioassinaturas, elas são sinais, né? Podem ser objetos, substância ou padrão exclusivamente associados à atividade biológica. Está associada à formação desses estramatólitos microfósseis que eu falei. Ops. Não sei o que eu apertei. Acho que você trocou a apresentação. Essa? Tava aqui? Bioassinaturas? Tava. Vou ficar aqui. Enfim. E esses minerais, essas bioassinaturas, elas estão associadas à atividade de micro-organismos, como eu falei. Elas podem também ser moléculas ou biomarcadores específicos, como lipídios, pigmentos que as bactérias produzem. Enfim, como que a gente consegue estudar as bioassinaturas, né, em laboratório ou em campo, né? A gente consegue fazer observações dessas estruturas de laminações em campo. A gente pode fazer diferentes usos de ferramentas, como geoquímicas, medidas de isótopos, observacionais mesmo, óticas, para identificar a idade, composição e origem desses minerais. A gente pode identificar também os processos de fossilização, né, daquela estrutura, se fossilizou alguma célula bacteriana. E com isso a gente consegue diferenciar minerais produzidos de forma biótica ou abiótica. Aqui só para mostrar que os minerais carbonáticos, que são os que eu foco, né, eles estão associados também ao ciclo, né, do carbono, né, o ciclo de carbono. Enfim, tipo, desculpa, gente. Eles estão associados ao sequestro de carbono
que tem sido bastante relevante ultimamente com relação às mudanças climáticas. Enfim, a gente tem aqui, quando a gente tem uma quantidade regular de dióxido de carbono sendo liberado na atmosfera, a gente consegue fazer o ciclo de forma regular. Enfim, os ácidos... Desculpa, gente. Eu fiquei um pouco nervosa. Enfim, o que eu queria dizer, porque eu acho que eu botei muita informação nesse slide aqui. Quando a gente tem um grande aumento de dióxido de carbono na atmosfera, a gente acaba atrapalhando o ciclo de carbono, do sequestro de carbono, né? A gente acaba acidificando os oceanos. Porque o que acontece? Normalmente, a gente tem esses íons H+, que são liberados, e eles conseguem ser transformados em carbonato e se ligar ao cálcio e formar carbonato de cálcio. E isso em um pH normal, né, que seria de 8,2, e deixa, por exemplo, o efeito, né, que isso causa seria uma formação de conchas e corais, etc. E quando a gente tem uma quantidade de dióxido de carbono aumentada na atmosfera, a gente acaba atrapalhando esse ciclo. Acaba que a gente tem uma maior liberação de íons H+, né, na coluna d'água, e isso acaba prejudicando a formação dos íons carbonato, né, e, consequentemente, o carbonato de cálcio, o que pode provocar, inclusive, a morte de corais e branqueamento, enfim. Então, assim, com relação à preservação dos precipitados dos minerais carbonáticos, né? Uma coisa muito importante para a gente prestar atenção com relação à preservação de minerais no... Desculpa, gente, eu tô tipo, confundindo algumas coisas. Às vezes é difícil traduzir, enfim. Pode falar inglês. Não, tá bom. Ops. Ai, desculpa. Vou fechar a segunda para não te atrapalhar. Pronto. Enfim, uma coisa importante para a gente se atentar em relação à preservação dos minerais carbonáticos. Porque a gente pensa, a gente tem um mineral ali que foi formado por uma forma de vida, por uma comunidade bacteriana, mas acontece vários processos no ambiente, como intemperismo, diagênese, etc., essas mudanças ambientais que acontecem o tempo todo, e, inclusive, existem essas interações de micro-organismos com sedimentos. Por exemplo, os micro-organismos as células de micro-organismos podem ser afetadas, né, a estrutura das células podem ser afetadas pelos grãos dos sedimentos que vão sendo liberados com o tempo, o que vai provocando mudanças na morfologia, textura e composições, provocando composições diferentes, né, o que daria, então, o que resultaria em diferentes bioassinaturas que podem ser estudadas. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela com os minerais que formam esses tapetes microbianos que eu falei, as esteiras microbianas, porque, por exemplo, a gente tem esse exemplo de Banded Iron Formations, que são laminações, né, que são bem semelhantes àquelas que eu mostrei antes, que são formadas por comunidades microbianas, mas, nesse caso, ela é uma formação mineral abiótica. Então, quando um geólogo está estudando isso, né, em campo, antigamente era muito comum chegar e olhar, isso aqui é um estramatório, tem evidência de vida, mas na verdade não. Quando vai levar para o microscópio, vai fazer análise química, percebe que não tem nenhuma evidência de matéria orgânica ali. Então a gente precisa ter muita cautela quando está lidando com bioassinaturas. E aqui, só para mostrar como que é difícil, né, fazer a identificação dessas bioassinaturas. Isso aqui parece um bando de cabelo, não sei, eu olhando assim, eu acho que eu nunca ia perceber que isso aqui era filamento de cianobactéria. Tipo, o contraste aqui está horrível também. Mas, enfim, quando você vê uma estrutura assim, você fica, ok, a morfologia parece de cianobactéria. Mas você não pode atestar, uma coisa que a gente fala bastante nessa área é que a gente não pode atestar somente visualmente. A gente precisa usar diferentes instrumentos para caracterizar a composição química
Enfim, conseguir diferenciar se o mineral é formado bioticamente ou abioticamente. Então, aqui é um exemplo do artigo da minha orientadora daqui, que é um review sobre bioassinaturas. Enfim, aqui é outro exemplo. Aqui é uma amplificação de um estromatólito, aquelas laminações que eu tinha mostrado. E aqui a gente consegue ver umas bolinhas que são formas, que têm esses formatos esferoides, né? Que são formados por sílica também, que ajuda bastante a preservar o formato das células, mas pode ser que não seja também. Isso aqui é só um exemplo para você ver como que é ambíguo estudar isso. Se você vê visualmente, isso pode ser facilmente formado por química somente. Então, qual o potencial de bioassinaturas que a gente tem em Marte, né? A gente já teve algumas missões lá, como o Rover Spirit, Curiosity e Opportunity. O Curiosity ainda está em Marte, né? Ele foi responsável por caracterizar o ambiente e ver o potencial de habitabilidade que Marte tem. Uma questão interessante de Marte é que as condições lá podem sofrer menos alterações do que na Terra. Por exemplo, a Marte tem temperaturas mais baixas, ausência de atividade tectônica, teve grande perda de água da superfície, né? Ou seja, o ambiente é bastante seco, o que ajuda a preservar estruturas minerais. Então, é uma oportunidade única para estudar depósitos de minerais e, consequentemente, bioassinaturas. Por isso que Marte é um alvo importante para essa área. E o rover Perseverance, que está lá, que eu vou falar no próximo slide, ele está fazendo coletas nessa cratera aqui em Marte, onde foi encontrado depósitos de carbonatos bem parecidos com depósitos encontrados na Terra, né? A gente tem evidência de que aqui já teve água líquida no passado, no período noaquiano-hesperiano, em que a gente tinha uma atmosfera densa, temperatura mais alta, assim, né? Porque Marte tem temperaturas negativas. E água líquida, né? Então, era um ambiente bem favorável para a habitabilidade da vida como a gente conhece. E aqui é só um exemplo do review da minha orientadora, que eu estava mostrando aqueles microfósseis aqui. Enfim, por que eu estou falando, estou agora especificando mais sobre esse rover? Porque essa missão, o Rover Perseverance, uma missão importante da NASA. Inclusive, a gente tem tido bastante polêmica ultimamente, porque esse rover foi enviado em 2021, né? Tá coletando essas amostras aqui, isso aqui são as amostras que ficam nos caches deles. Tem coletado várias amostras e sempre teve o objetivo de voltar para a Terra, né? nessa missão Mars Sample Return. E o que acontece é que a NASA tem diminuído o budget, né? Então a gente agora está tendo umas polêmicas de se essas amostras vão realmente voltar. Antes eram mais amostras, agora eles querem voltar com apenas 10, antes eram 30 de início. Enfim, mas o rover está estudando, né? Está caracterizando o ambiente, está fazendo um bom trabalho. E aqui a gente tem uns equipamentos interessantes, que, por exemplo, eles fazem, né, umas analogias engraçadas. O Sherlock, que eu não sei dizer o que exatamente é a sigla, né? Mas ele é um espectrômetro ultravioleta e junto dele tem o Watson, que é a câmerazinha, e tem o Pixel também, que é um espectrômetro raio-x. Eles dois são usados para analisar a composição química de amostras. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de estromatólito da Austrália, que eles, obviamente, isso aqui não é de Marte, eles usaram para analisar aqui na Terra, né, para analisar os instrumentos que eles estão fazendo aqui na Terra. Aqui, em cima, é um instrumento Sherlock, que está procurando por material orgânico, né? Aqui está difícil de ver, mas aqui ele conseguiu observar algumas moléculas orgânicas, argila e dolomita. E o Pixel ele busca comparar a composição, as interações químicas que acontecem, que acontecem nessas amostras. Também é ruim de ver, mas aqui a gente consegue ver sílica, cálcio e alguma outra coisa que eu não lembro. Mas esses são métodos que a gente normalmente usa no nosso dia a dia em laboratório aqui, que eles conseguiram miniaturizar e colocar no rover. Mas é muito importante a gente trazer essas amostras de volta para a Terra, porque esses equipamentos eles são
muito miniaturizados, então eles não têm resolução adequada para identificar, para a gente bater o martelo e identificar se o mineral foi formado de forma biótica ou se foi formado de forma abiótica. Então, por isso que é tão importante o retorno das amostras. Então, assim, a gente não encontrou vida fora da Terra ainda. Eu sei que sempre tem essa pergunta, volta e meia tem pergunta sobre isso, tem matéria sobre isso no jornal. A gente precisa ter muita cautela, na minha área é uma área que a gente precisa ter muita cautela com uma comunicação científica para a gente atestar que tem vida ou não, se tem vida ou não em Marte. A gente precisa fazer uma junção de equipamentos, juntar diferentes grupos de pesquisa que estão focando estudos de minerais de ferro, por exemplo, minerais carbonáticos, minerais óxidos, enfim, a comunidade científica na área de astrobiologia está fazendo um grande esforço para fazer uma base de dados, para juntar o máximo de informações possíveis sobre minerais bióticos e abióticos. Então, nós temos que ter muita cautela, a NASA tem muita cautela com essas informações, mas, assim, a minha orientadora trabalha no Mars 2020, com algumas... Ela é PI do rover, né, uma das PI do projeto do rover, e a gente sempre tem informações quentinhas, o que me dá muito... Eu fico, às vezes, até emocionada de estar trabalhando com esse tema aqui, porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar tão próxima a uma missão de Marte, mas, enfim. Enfim, a gente tem sempre informações quentinhas o tempo todo, mas, assim, podem ter certeza que para testar se tem vida ou não ainda falta bastante. É por isso que a gente está explorando outros corpos planetários. E a gente tem que tomar muito cuidado também com os falsos positivos, como eu tinha falado, que tem aquelas formações de ferro, que eu falei que podem ser confundidas com laminações formadas por micro-organismos. E aqui é só para mostrar algumas técnicas que a gente usa no dia a dia para caracterizar, né? Como eu falei, o rover tem normalmente, né, os equipamentos miniaturizados, mas no laboratório esses equipamentos são geralmente grandes. A gente tem espectroscopia Raman, difração de raio-x, são só nomes, assim, talvez vocês não conheçam, mas aqui tem microscopia eletrônica de varredura, que a gente analisa também com EDS, né, com espectroscopia, a composição química desses minerais. Então, é uma combinação de técnicas para a gente poder dizer se aquele mineral é formado por vida ou não. E ainda assim, falta muito para a gente conseguir essas amostras de volta para a Terra, provavelmente em 2030, se a NASA não cortar o investimento. Mas, enfim, é isso. Desculpa se ficou um pouco confuso, porque às vezes falar, a gente está acostumado àquela coisa bem... então, exato. A gente fala sobre, às vezes, pensar em ciência em outra língua é difícil. Eu fiquei acostumada a pensar em inglês, aí você tem que voltar para português, enfim. Aí minhas referências. E aqui só para mostrar também que esses estudos de astrobiologia, principalmente esses em relação a bioassinaturas minerais, eles têm bastante relação com a questão climática, como eu tinha falado, né? Pode ser usado para sequestro de carbono, enfim. Então, assim, outra coisa que eu tenho falado com algumas pessoas, né, nessa área de astronomia, astrobio, é que a gente fala muito em procurar vida fora da Terra, mas a gente também esquece que a Terra ela está acabando, né? A gente tem que cuidar da nossa Terra, porque não existe, ninguém conseguiu achar um planeta B ainda. Marte não é planeta B, Marte não tem oxigênio na atmosfera. Tem a exploração espacial querendo levar humanos para Marte, mas isso é uma coisa ainda muito longe. Ninguém vai querer morar em Marte, temperaturas negativas o tempo todo, você vai ter que viver de capacete, enfim. Não é um lugar legal, não é um lugar tão bonito e diverso quanto a Terra, sabe? Então, assim, pode ter certeza que a Terra é o único planeta que a gente consegue viver. E a gente tem que valorizar muito a Terra, porque a gente consegue achar adaptações, como eu falei, em ambientes inóspitos, em ambientes incríveis, assim, que você nunca poderia ter imaginado que você encontraria vida lá. Então, a gente tem que valorizar bastante a nossa biodiversidade. E, enfim, quem estuda exoplanetas também sabe, né, quem busca por planetas, né, em outros sistemas solares sabe também
que não é fácil encontrar paletas parecidas com a Terra, a gente não tem evidências disso. Então, é só para mostrar que também a gente se preocupa com a Terra também. A gente não está com a cabeça em Marte só, ou com a cabeça na Lua. A gente também tem que se preocupar com a Terra e a gente valoriza a Terra também. Enfim, aí é isso. Eu queria agradecer principalmente o pessoal do Pub Boston, meus amigos de Boston, a Rosabelle, e meu laboratório daqui, meu laboratório do Brasil, enfim, obrigada por todo o apoio. Em nome do Pub Boston, gostaria de agradecer a Fernanda e vou convidá-los agora para quem? Pergunta. Ah, sim, desculpa, é verdade. Caio. Alguém tem uma pergunta? Eu passei muito do tempo. Não, Gabi permitiu as perguntas. Pode usar o microfone para quem fazer pergunta. Ah, legal. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Quantas bactérias desses ambientes salinos do rio? Obrigada. O quanto que essas bactérias dos ambientes salinos, dessas coletas do rio que você fez, são geneticamente similares ou não aos da Austrália, que vivem em ambientes parecidos? E como que vocês fazem para trazer uma comunidade inteira da Austrália para o laboratório, mantendo o microambiente? Então, sobre esse estudo de metagenoma, né, a gente está começando a fazer agora. O meu grupo daqui do MIT trabalhou com metagenoma de Shark Bay, da Austrália, daqueles frasquinhos que eu tinha mostrado, das bactérias coloridas. E eu estou fazendo agora um estudo de metagenoma da Lagoa Vermelha, da Lagoa Vermelha e Brejo do Espinho, que não são lugares estudados. Incrivelmente, as pessoas não conhecem muito, sabe? Existe um grupo pioneiro, que é de um brasileiro que mora na Suíça, que sabe bastante sobre a Lagoa Vermelha, mas, assim, as pessoas, gringos no geral, não têm muito interesse por lá, então a gente está pegando essa chance de começar a fazer essas comparações. A gente vai fazer um estudo metagenômico, comparando. Então, assim, a gente não sabe, mas não sabe se tem tanta diferença assim, mas por alguns estudos que eu já vi, que acho que só um, na verdade, que já fez alguma coisa parecida nessa região, são assim, relativamente similares. Assim, a gente consegue encontrar bastante bactérias do gênero Alomonas, Idiomarina, que são normalmente gêneros resistentes a condições persalinas. E a outra pergunta? Como é que vocês trazem da Austrália comunidade? Então, como é que vocês mantêm na verdade, eu não fui para a Austrália, infelizmente. Foi a minha orientadora com o grupo dela. Foi antes de eu chegar aqui. Mas, enfim, eles trazem, né? Se quer fazer metagenômica, se você quer extrair DNA, tem que trazer com gelo seco, enfim. Deve ter que provavelmente fazer um trâmite, né? Fazer documentação para a Austrália liberar isso, né? Eu acho que é em parque, né? Normalmente isso é feito em parque. E precisa simular o ambiente no transporte. No transporte não precisa. No transporte, assim, normalmente, a gente coleta, né, armazena na geladeira. Se você quer cultivar elas, você armazena na geladeira e você consegue trazer rapidamente para casa. E claro que você vai ter, aquele estudo de qualquer um que trabalha com bioinformática, com genômica, etc., sabe que a gente não consegue sequenciar tudo que tem ali. Não consegue sequenciar, não consegue cultivar tudo que tem ali. Por isso que o estudo da metagenômica é tão importante. A gente consegue identificar ali todas as sequências, assim, quase todas as sequências, né? Para identificar os micro-organismos que vivem ali, mas, assim, a outra coisa é você cultivar eles, conseguir simular realmente o ambiente no meio de cultura é muito difícil. Então, normalmente, sei lá, acho que eu nem sei a porcentagem, mas é uma porcentagem grande de micro-organismos não conseguem ser cultivados, né? Normalmente em laboratório, por isso que existem esses outros métodos. Então, assim, a gente só começa a simular o ambiente quando a gente chega em laboratório. No caminho, infelizmente, não tem como. Tem que vir em saquinho, estéreo. Ziploc? Tipo Ziploc estéreo. Alguém tem mais uma pergunta? Fernanda, parabéns pela apresentação, achei muito interessante. Eu trabalho com algumas proteínas, né, que também reduzem CO2 e nitrogênio, e a gente extrai elas de algumas bactérias específicas, algumas bactérias, por exemplo, que são fixadoras de nitrogênio.
E aí eu queria saber se vocês têm ideia de qual parte da bactéria é responsável por exemplo, reduzir CO2 em carbonato, que você deu como exemplo, se vocês conseguem identificar, como nesse caso dessas bactérias que a gente estuda, que a gente sabe qual proteína específica que catalisa a reação, vocês conseguem saber ou não? Vocês, tipo, a bactéria? O meu laboratório está fazendo trabalho, está começando agora um trabalho em sequestro de carbono. A gente era mais focado em astrobio. Minha orientadora agora está nesse projeto do MIT Climate, não sei. Enfim, a gente também é bastante novo nessa área e quem está liderando esse projeto, na verdade, são os pós-docs. Eu fico totalmente na parte de astrobio, então eu comentei de sequestro de carbono só porque eu acho legal mesmo. Infelizmente, eu não trabalho com isso. Sim, Mas... porque a aplicação é muito interessante, sim, né? sim. Tá muito em alta e sequestro exato. de CO2 e tal. E como a gente, às vezes, isola a proteína para poder aplicar, né? Talvez seria interessante se soubesse qual proteína específica, qual enzima faz isso isso. seria legal. Eles estão fazendo. Sim, eu acho que ela falou que as próximas etapas, né? Talvez. Então, mas com relação aos projetos de sequestro de carbono, eu estou um pouco por fora. Eu sei que eles estão fazendo metagenômica, mas estão fazendo mais cultivo mesmo. Estão fazendo bioreator, coisas assim, acho que para aplicação mesmo, né? Tem uma pessoa aqui que tem. Parabéns pela apresentação, meu nome é Pedro. Eu gostaria de saber, você trabalha com já bactéria, né? Você trabalha já com os organismos vivos. Vocês têm alguma correlação, que você trabalha com alguma coisa antes, com os modelos de origem para essas bactérias, a origem da vida, ou vocês trabalham só da bactéria para frente? Porque, assim, tem alguns modelos, né, para a origem da vida, que é os modelos da homocrialidade, que você tem os primeiros aminoácidos, L, lestrógeno, destrógeno, e disso já foi encontrado no espaço. E um dos modelos é que isso chegou na Terra e disseminou para proporcionar a criação de vida. Você tem alguma coisa nesse caminho aí ou você trabalha só da bactéria para frente? Trabalho mais com a bactéria para frente, porque Tá. normalmente é bem separado, né? Sim. Os nichos, assim, tem o pessoal da origem da vida, da química pré-biótica, o pessoal das bioassinaturas, Exato. dos extremófilos, né, em si, Sim. da resistência. Mas você falou dessa questão, eu acho que você quis dizer da panspermia. Não, da homocrialidade, como surgiu a vida com relação sei. à proteína, Sim. ao DNA, que tem que ser os açúcares são D, os aminoácidos são L, e assim gerou a vida, basicamente. Já foi encontrado aminoácidos em asteroides que vieram para a Terra e tudo mais. Você já encontrou alguns. Dos 20 aminoácidos que nós temos, já foi encontrado, acho que 12 ou 13 no espaço. Então, esse é um dos indícios que pode ter gerado a vida, que é um dos modelos que veio do espaço, né? Então, queria saber se você tinha alguma correlação com isso. Eu já trabalhei brevemente num projeto, tem um pessoal da NASA que foca nesse... pessoal realmente focado em química pré-biótica, né? Que estuda enantiômeros, né? Enriquecimento de enantioméricos, né? Exato. Em aminoácidos, mas eu acho interessante, mas eu sei bem pouco. Isso foi só um pedacinho de uma pesquisa minha. Tá, obrigado. A minha pergunta é um pouco menos elaborada, porque eu não sou da área. Mas quando você falou de extrematófilos, eu lembro que eu fiz uma viagem pro Atacama e me falaram que tinha isso aí lá. Eu tô confundindo os nomes ou tem mesmo? Extremófilos ou estromatólito? Eu não sei. Eu lembro que era perto do Alma e me falaram que lá tinha um micro-organismo, sei lá o que era aquilo. Então é extremófilo. Na Atacama é um dos lugares mais, assim, que são mais estudados como análogos de Marte, sabe? Entendi. No deserto do Atacama, porque... Eu fiquei feliz quando você falou, falei assim, reconheci, exato. né? É um lugar interessante. Oi? Tem a ver com a salinidade do terreno. Tem a ver com a salinidade. A alta salinidade ajuda a preservar, né, ajuda a formação desses precipitados carbonáticos, principalmente na preservação. Esse período de seca, né, também ajudam. Então, o Atacama é um ótimo alvo de estudo. Maravilhosas as perguntas, as respostas da Fernanda. Ainda mais. Muito obrigado mais uma vez pela sua apresentação.